Oi, oi! Estamos em mais um CV em Anexo, o quadro que fala sobre recrutamento e seleção. Quadro da onde? Do Desabafo Corporativo. E hoje nós vamos falar sobre um tema que eu até considero polêmico. Pode perguntar na entrevista? O candidato está ali para ser entrevistado, e será que ele pode entrevistar também? Então, tem algumas pessoas que defendem que sim, que deve perguntar, e outras que não. Mas e você, Isa? O que você diria? Eu diria que é importante ser estratégico. Pergunte sim, mas pergunte de forma inteligente. Olha esse dado aqui da Forbes. 65% dos recrutadores consideram que perguntas sobre salário e benefícios feitas muito cedo no processo podem ser vistas como uma falta de foco no cargo e na empresa. Ó, você pode se queimar de largada. Então depende muito da pergunta, do momento e também depende, sabe do quê? Do tipo de entrevistador. Saiba com quem você está conversando. Nossa, Isa, existe tipo de entrevistador? Sim. Tem aqueles mais conservadores e tem aqueles mais contemporâneos. O conservador, o ideal é você fazer perguntas sobre a empresa, sobre o cargo que você vai exercer. Então, por exemplo, qual a proposta de valor para o cliente, né? Então, está perguntando sobre a empresa, o que ela oferece para o mercado. Ou então, qual a visão de futuro da empresa daqui 5 anos? É uma ótima pergunta para um entrevistador que é conservador. Ou então, quais atividades do cargo que eu vou exercer? Quais são essas atividades, né? Estou perguntando sobre o cargo. Então, claro que o conservador ele vai ficar bem feliz com essas perguntas, porque mostra que você está interessado na empresa, em fazer parte, em agregar valor. Já o contemporâneo, você pode perguntar tudo isso que você pergunta para o conservador, que eu acabei de falar, mas você pode entrar mais em âmbito pessoal seu, nos seus próprios interesses. Então, aqui para o contemporâneo, você pode perguntar coisas que afetam você. Então, salário, benefício, horário de trabalho, onde que fica o escritório e etc. E também pode perguntar sobre o estilo de liderança. Qual que é o estilo de liderança que vai estar sobre mim? Quais serão os desafios? Vocês têm alguma dor aí dentro da empresa? Porque provavelmente o conservador ele não vai querer mostrar a vulnerabilidade da empresa para um candidato que ainda está numa fase inicial. Já o contemporâneo ele já não tem tanto problema quanto a isso, né? Então saiba com o que você está falando. Isa, mas como é que eu vou saber? Como é que eu vou saber se o meu recrutador ele é mais conservador ou ele é mais contemporâneo? O conservador, ele é mais seco e diretão, então ele vai direto ao ponto, já vai chegar perguntando, né, e já faz perguntas mais técnicas, faz perguntas se você tem um curso tal, habilitação e etc. Ele gosta de saber das suas experiências, então ele vai perguntar, principalmente, quanto tempo você ficou numa empresa, o que você fazia lá, quais foram os cargos, quais foram os desafios, sempre muito das experiências. E ele também vai focar mais no resultado que você teve dentro das empresas. Então, ele vai perguntar muito qual que é o resultado que você teve ali naquela empresa que você passou. E para identificar o contemporâneo, ele já não é tão direto, ele é mais envolvente, ele é mais encantador. É uma pessoa que já faz um quebra-gelo no início, né? Dá uma risadinha, pergunta como você tá, pergunta, fala sobre o clima, enfim, traz um momento de diálogo informal. E ele também vai fazer perguntas mais no âmbito pessoal, perguntar como é que você está estruturado, na família, com quem você mora, o que você gosta de fazer, quais são os seus hobbies. Então, ele já vai estar mais focado no pessoal, não que ele não faça as outras perguntas, mas você percebe ele mais envolvente nessa questão pessoal e ele já está com foco no comportamento. Enquanto o entrevistador conservador, ele vai estar olhando quais resultados você teve na empresa, o que você traz de ganho, quais foram os reconhecimentos, você teve bonificação, você foi promovido, foco no resultado. Esse outro já vai estar olhando para o comportamento, que atitudes você teve,
como você se sentiu em tal situação. Então, você consegue entender e saber fazer boas perguntas. Afinal, candidatos que perguntam sobre a cultura e oportunidade de crescimento têm 60% mais chances de avançar no processo seletivo. Isso é um dado do LinkedIn. Perguntar sobre crescimento mostra, sabe o quê? Mostra que você tem ambição, mostra que você não é uma pessoa conformada e mostra que você tem visão de futuro. Então, é sempre bom perguntar também das possibilidades de crescimento, porque às vezes você fica meio preocupado, né, de perguntar isso e o cara, será que ele já tá querendo crescer, mal chegou, quer pegar o meu lugar? Mas é muito mais visto como um olhar protagonista do que propriamente uma pessoa que tá muito ansiosa, tá? Mas claro, tudo na hora certa. Deixa a entrevista rolar, não chega metralhando de perguntas. No final, sempre, ou a maioria das vezes, os recrutadores dão espaço para você perguntar. Você tem alguma dúvida? Gostaria de fazer alguma pergunta? Espera esse espaço chegar. Não vai saindo metralhando pergunta também, porque você pode perder aí a oportunidade de ser ouvido mais, pode perder a oportunidade até de ter bons olhos sobre você ali dentro daquela entrevista, porque vai parecer ansiedade, vai parecer que você é um pouco impaciente ou que você também não tem escuta ativa, enfim, tá certo? Mas tem umas perguntas que eu acho extremamente estratégicas, no geral, seja para um conservador ou para um entrevistador contemporâneo, não importa. Tem 4 perguntas que eu separei aqui que, se você fizer, não só para saber a resposta, mas também para te posicionar num outro patamar ali de entrevistado, né, de candidato. A primeira pergunta é: o que você espera de quem ocupar esse cargo que eu estou pleiteando? Então, perguntar para eles o que eles estão esperando desse cargo. Até porque, se você passar para uma próxima etapa, você vai estar mais pronto também. E, claro, você vai alinhar expectativas, né? Do que eles querem e do que você pode entregar. A outra pergunta é: qual o principal resultado que eu posso entregar? Então, o que vocês querem de resultado caso eu assuma essa vaga? Outra pergunta: quanto tempo terei para adaptação? Essa pergunta é muito importante. Tem algumas empresas ou cargos, depende também do cargo, que exige uma curva de aprendizado mais rápida. A pessoa quer que no segundo mês você já esteja pleno, fazendo tudo que é necessário. E tem outras vagas que a curva é de 4, 6 meses, né? Então, entenda qual é a curva de aprendizado que você vai ter de tempo, para que você possa também alinhar essas expectativas. E a última pergunta, não menos importante, é: qual a missão principal do departamento, né? Esse departamento que eu estou entrando, porque a empresa tem uma missão lá, que está no site e tudo, mas e a missão desse departamento em específico que eu estou adentrando? É bem importante também, para você ficar super alinhado e também para a percepção de valor sobre você aumentar. Então, se eu pudesse resumir, pode perguntar sim na entrevista, mas seja estratégico, seguindo todas essas dicas que a gente deu hoje aqui nesse episódio do CV em Anexo. E se você ainda não está com a gente inscrito no canal, se inscreve agora, compartilha com mais pessoas que estão nesse processo de busca de oportunidades, porque sim, a gente sempre tem que estar pronto para portas que podem se abrir. É isso, um abraço e até o próximo CV em Anexo.